Muito bem, voltamos com o programa TV Câmara Entrevista, hoje debatendo o tema Júri Popular com o promotor de justiça, Sebastião Pena. Muito obrigado, promotor, esse é o nosso último bloco. Gostaria de voltar num tema que discutimos lá anteriormente, que é a questão da performance que existe no Tribunal do Júri, né? Existem advogados especialistas em fazer a defesa, porque tem uma boa oratória, e, querendo ou não, é muito suscetível, às vezes, a impressão que a gente tem que aquelas pessoas que estão ali, por mais que fiquem isoladas, que não tenham contato uma com as outras, alguns casos têm muita repercussão na mídia, né? E a mídia, ela tem o hábito de fazer o julgamento já antes do processo. Como lidar com todos esses fatores no momento do júri? Eu sempre tento explicar isso para os jurados quando participo de júri. Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais técnico possível e o mais fundamentado na prova do processo. Isso para que a gente não incorra em injustiças, né? Eu sempre digo isso para os jurados, e eu acho até que as pessoas que estão ali próximas, os funcionários, devem estar até já cansadas disso, mas a gente, na nossa profissão, estou dizendo especificamente aí do promotor, acusa todos os dias, pede prisões todos os dias. A gente não faz isso por esporte, não é um sadismo isso. Faz isso porque acredita naquilo, mas para que eu possa dormir à noite com a cabeça no travesseiro tranquilo, eu vou tentar fazer esse trabalho baseado na prova do processo, nos mecanismos da lei que levariam àquela conclusão. Então eu tento conscientizar o jurado dessa necessidade. Se a gente se deixar envolver muito pelo teatro do júri, e existe infelizmente um teatro no júri, os advogados vão me matar, mas na hora que o advogado começa a falar das agruras do sistema prisional, aquela pessoa não pode ser presa, e fica naquele discurso extenso. O que está sendo julgado não é a justiça. Não é a justiça. É o crime, né? Exatamente. E se o jurado ele acaba entrando muito nessa discussão, ele tende a fazer um julgamento muito subjetivo. E pode ser que daqui a 2 dias ele esteja se perguntando por que é que ele fez aquilo daquela maneira, será que ele fez certo, será que ele fez errado. Eu acho que o melhor remédio para isso é a gente tentar ser técnico, né? E para isso eu acho que um domínio absoluto do processo é necessário para a gente que vai ali participar, mas também para tentar transmitir isso eficientemente para os jurados. Quando a gente pega na tribuna de defesa advogados acostumados a fazer plenários, e existem, isso também é algo que você colocou logo no comecinho da entrevista, existem escritórios que só trabalham nessa fase do processo. São contratados só para fazer o plenário. Ele nem acompanha todo o processo. Nem acompanha todo o processo. Vai ali para fazer óbvio que o ideal seria que acompanhasse, até para conhecer o processo e até para prepará-lo para o plenário, né? Mas, de qualquer sorte, existem escritórios que são contratados nessa fase exatamente porque tem pessoas capacitadas a fazer uma boa defesa em plenário, usando a oratória, usando de recursos ali audiovisuais que numa peça técnica a gente não tem e não convence um juiz de direito propriamente, né? Por outro lado também existem hipóteses, acaba sendo um pouco raro, mas é a hipótese do assistente de acusação. A vítima, na busca de uma futura indenização, pode ter o interesse de participar de um julgamento desse. Então, embora o promotor de justiça pretensamente defenda a sociedade ali, acusando a pessoa, pode estar ao lado do promotor um advogado para representar o interesse da vítima ou da família da vítima. É o assistente de acusação. Então, existem também escritórios capacitados para fazer o plenário, mas também para fazer assistência de acusação. Né? E aí só tem que trabalhar de forma coordenada com ele ou tem momentos... Objetivamente falando, a gente distribui um pouco o tempo ali, cada um vai discutir o processo sobre sua ótica. Mas é óbvio que até interessa a própria justiça que o Ministério Público vai defender ali, se ele conseguir de alguma forma coordenar o que ele vai dizer com o que o advogado assistente de acusação pretende também dizer, para que a mensagem seja única e não baderne a cabeça do jurado, ao contrário, né? Então, existem aí os advogados preparados para os dois lados, e o promotor, normalmente o promotor que trabalha no Tribunal do Júri, trabalha por uma opção.
né? Então trabalha porque gosta de falar, trabalha porque gosta de expor ali. Enfim, a gente com isso acaba tendo excelentes debates em plenário e eu fico muito contente quando o advogado vem preparado e é técnico, porque é um debate técnico e se a gente for respeitar a soberania dos vereditos, não tem recurso, na verdade. Só caberia o recurso em situação excepcional. Então, sejamos técnicos todos para que o jurado tenha a melhor decisão possível, né? É assim que eu costumo discutir. Mas é isso. Voltando na sua questão, existem dos dois lados pessoas preparadas que deveriam ter digerido todo o processo para conhecer todas as suas minúcias e tentar levar para o jurado, então, a melhor versão possível do que seria a verdade, né? Existem muitas artimanhas no processo que acabam permitindo o argumento mais emocional. A lei hoje tenta coibir um pouco isso. A lei não permite, por exemplo, que os debatedores, e especialmente aí o promotor de justiça, se refira ao fato do réu estar algemado na sessão de julgamento. Não se refira às algemas do réu como algo em seu desfavor, que de alguma forma induza o jurado a pensar que aquela pessoa é um assassino, ou que ela cometeu mesmo aquilo. Por outro lado também, os debatedores não podem se valer das decisões do processo como um argumento de autoridade. Então eu não posso dizer, olha, tá vendo, o Tribunal de Justiça aqui já analisou isso e falou isso. Eu não posso me valer desse tipo de argumento persuasivo e de decisões judiciais. Então a lei tenta coibir um pouco, isso também é extremamente criticado pelos juristas, porque se o júri é soberano, ele pode conhecer tudo que existe no processo e todas as entrelinhas. E por outro lado também, cá entre nós, se um réu entra algemado com uma escolta no julgamento, está todo mundo vendo aquilo, não era preciso eu ficar dizendo isso, né? Existem formas aí na oratória de se dizer algo não dizendo, né? Então é possível fazer alguma referência que lembre os jurados a condição do réu preso, né? E não dizendo expressamente sobre as algemas, por exemplo, né? Então, promotor, o jurado ele pode ter acesso ao processo, a uma prova do processo, ele pode fazer alguma interferência e pedir vista, alguma coisa? Nosso Código de Processo Penal tem duas previsões expressas acerca disso. Na verdade, o jurado é o juiz. Se fosse viável, era mais fácil distribuir a cópia integral do processo para todos. Ocorre que, como o requisito para participar do júri não é ser bacharel em direito, então, estamos ali os profissionais para tentar traduzir para eles. Mas o processo está à disposição deles a qualquer momento. Inclusive, eles têm o direito de tirar dúvidas com o orador ou com o juiz sobre o processo. E não é incomum alguém no plenário, poderia ver o laudo que o senhor está se referindo, na verdade, quando uma discussão, por exemplo, de um homicídio se dá exatamente sobre a dinâmica e o laudo é essencial, eu posso levar a cópia do laudo e distribuir para eles, para até facilitar. Mas o processo está à disposição deles. Eles têm completo acesso ao processo e que conheçam tudo. Eles têm que sair dali do julgamento sem nenhuma dúvida. Ao final dos debates, o debate é essa fase onde a acusação e defesa colocam seus argumentos, ao final dos debates o juiz tem que perguntar para os jurados se eles têm dúvida e se eles querem exaurir alguma dúvida, se querem consultar o processo. É importante ter, então, uma linguagem... A gente brinca que, às vezes, a linguagem jurídica não é muito acessível à população. Mas, nesse momento aí, o senhor tem que ter uma linguagem bem direta, tem que ser bem muito clara. A complicação é que a gente não pode desapegar da linguagem jurídica, até porque lá dentro, na tal sala secreta, eles vão ser questionados, são perguntas, mas que têm relação direta com os termos da lei. Né? Então, não tem como a gente também só dizer na linguagem não jurídica, né? Mas o que a gente tem que ser eficiente exatamente é conseguir passar a mensagem colocando uma barreira aí sobre o juridiquês, né? Uma pergunta um pouco mais pessoal. O senhor lembra do seu primeiro tribunal? Como foi a sensação, a prévia? Acho que ninguém esquece o primeiro, né? Eu era promotor em Rancharia. Rancharia é uma cidade perto de Presidente Prudente, isso foi em 2004. E a gente tem que se preparar
Muito. Até porque você não tem nenhuma noção do que vai enfrentar e do que vai ser discutido, né? Eu lembro, sim, era uma tese de legítima defesa, uma tese recorrente em júris, né? Já posso falar um pouquinho disso também, mas é uma tese recorrente em júri, a legítima defesa, e se discutia ali quantos golpes de faca foram dados, se aquilo era proporcional à discussão que estava havendo ou não. E isso faz com que ou se reconheça a legítima defesa e a pessoa é absolvida, ou se reconheça que ela se excedeu e ela tem que responder pelo que ela fez. E era um júri muito complexo e acabei tendo um resultado favorável ao que eu estava discutindo, mas eu me lembro de filigranas do processo hoje ainda, de tanto que eu estudei aquele processo para fazê-lo, né? Mas eu estava dizendo da legítima defesa, existem duas grandes discussões no júri. Uma é autoria e a outra é legítima defesa. Muitas vezes o réu que está ali diz, não fui eu. Então a prova, o debate se foi ou não foi. O que eu tenho para dizer que foi e o que eu tenho para dizer que não foi. Existem aí provas indiciárias, eu às vezes não tenho uma prova direta, alguém que tenha visto, mas viu ele meia hora depois com a camisa com sangue, viu ele uma hora antes com a faca. Coisa com ele, da vítima. Ele brigou com a vítima meia hora antes, então são aquelas provas circunstanciais que podem levar a uma certeza. E a outra discussão, para aquele réu que assume que foi ele, muitas vezes ele vai alegar que ele agiu em legítima defesa. E a legítima defesa é algo absolutamente complexo, que até 2009, antes de uma reforma muito positiva na legislação do júri, até 2009, a legítima defesa representava 7 perguntas aos jurados. O réu agiu defendendo o interesse próprio ou o interesse alheio. Ele estava se defendendo, a agressão era injusta, era atual ou iminente. Ele agiu moderadamente, ele usou dos meios necessários. Vejam, são todas perguntas eminentemente técnicas, que se os jurados respondessem que ele fez tudo aquilo, ele estava em legítima defesa. Hoje a legislação foi alterada, a última reforma do Código de Processo Penal com relação ao júri é de 2009, e toda essa discussão hoje representa uma pergunta só para os jurados. O jurado absolve o réu? É uma pergunta que hoje agrega qualquer tese defensiva que pode levar à absolvição. Essa mudança da lei foi muito criticada, mas hoje a gente vê de forma muito positiva, na verdade. Todo aquele tecnicismo virou uma pergunta só. Ficou mais subjetivo, talvez? Ficou, e a dificuldade que se tem hoje facilitou muito para o jurado, facilitou para a gente explicar e demonstrar para eles o que a gente pretende como resposta, porque ficar falando daquelas 7 perguntas é uma coisa horrorosa. Mas o problema é quando não há uma tese de defesa que pode levar à absolvição. E a lei hoje obriga que esse quesito seja obrigatório. Então, se o jurado responde absolvo, absolveu por quê? E aí, recurso da acusação para tentar demonstrar para o Tribunal de Justiça que, olha, não estava se discutindo nada que levasse à absolvição. Não tem por que absolver. Vou dar um exemplo aqui para ser mais específico. O sujeito está discutindo a autoria, se foi ele ou se não foi ele. Se foi comprovado que foi ele, e essa era uma outra pergunta que os jurados já responderam, por exemplo, responderam sim, foi ele, não tem que absolver por legítima defesa, por exemplo. Não caberia uma absolvição. Então, essa pergunta obrigatória pela lei tem causado uns certos transtornos, só que ela é melhor assim do que aquele monte de perguntas que existiam antes, por conta dos meandros técnicos aí da legítima defesa, estado de necessidade e outras questões. Então, 2 coisas que sempre me chamam muita atenção em relação ao júri popular. Uma é você deixar nas mãos da sociedade, né, uma coisa super importante, que é decidir se uma pessoa é autora ou não de um crime. Às vezes, a gente vive, como o senhor mesmo falou, uma sociedade tão violenta e tão marcada, às vezes, por preconceitos, juízos de valor, valores morais. Quer dizer, deve ser um trabalho muito difícil você fazer com que aquelas pessoas se mantenham ali ao que está sendo discutido naquela sala, e não a determinados juízos de valor que tem, ou percepções que aquela pessoa pode vir a ter em relação à conduta, à moral do réu, à forma como viveu antes.
Isso deve ser uma coisa, deve ser um diálogo até interno, um grande desafio. A gente passa o júri inteiro, pelo menos eu passo o júri inteiro tentando trazer o jurado para as questões técnicas e tentando lembrá-lo dessa responsabilidade, né? Inclusive, por muitos anos eu fiz abertura de júri dizendo, olha, lembra aquele da televisão que deu tal resultado e todo mundo criticou tanto? Hoje somos nós, né? A responsabilidade é da sociedade, não é de mais ninguém. Cada jurado aqui numa cidade como essa representa 30 mil pessoas. Então a gente tem que dar uma resposta para a sociedade compatível, óbvio, pautado na prova do processo, mas que dê uma resposta para a sociedade. Então eu passo o plenário inteiro lembrando-os disso exatamente para que a gente não fuja desse norte, porque não tem para quem reclamar. É o único momento da participação da sociedade nos negócios do Poder Judiciário. No Executivo, no Legislativo, a gente vota, a gente pode fazer um impeachment, a gente pode fazer um protesto, a gente pode cobrar do nosso representante. No caso do Judiciário, não. As pessoas que trabalham ali prestaram concurso, a gente não tem gestão nenhuma sobre elas. Mas o júri é a única expressão onde o cidadão participa. E participa com a maior expressão possível, fazendo o julgamento. Então é a hora que tem que fazer a coisa séria. Eu também costumo dizer sempre no começo do júri, ninguém queria estar aqui, né? Tá todo mundo cansado, azarado, né? Não é um sorteio, né? O presidente do Tribunal do Júri aqui de Jacareí fala, não é um sorteio, é um azareio isso aqui. Pois é, ninguém queria estar aqui, mas nós já estamos. Vamos fazer da melhor maneira possível, né? É o que a gente pode esperar do nosso trabalho. Porque uma pessoa vai sair hoje absolvida ou condenada e a repercussão é para ela, naturalmente, mas para a sociedade, né? Promotor, o senhor está ali vivenciando isso, esse momento. Qual é a percepção que o senhor tem de justiça? O senhor sai satisfeito, o senhor sente que é feito justiça nesse país? É difícil, com todos os problemas, eu sei que às vezes é até subjetivo esse conceito, mas como é que o senhor se sente em relação? Eu acho que ninguém é muito satisfeito com a justiça no nosso país, né? Eu acho que o que nos cabe é fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Agora, é óbvio que um dos grandes problemas para a consecução da justiça no Brasil é a infinidade de recursos e de discussões que se abrem no processo, discussões técnicas que impedem o julgamento, impedem que a justiça se faça. Um processo que trabalhei aqui no ano passado era um caso de 2003 ou 2004 que foi julgado em 2013. Ele estava pronto para ser julgado em 2007. Ele ficou 6 anos sendo marcado o julgamento, indo e voltando, com habeas corpus impetrados em Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, que impediam o julgamento de ser feito. Então, vejam, se a Constituição diz que o único órgão competente e soberano para apreciar aquilo é o júri popular, o processo estava pronto. Pronto, eu quero dizer que não havia possibilidade de se alterar mais a decisão que o remetia a júri, desde 2007. E ficamos por 6 anos discutindo filigranas jurídicas no processo, isso promovidas por um enorme escritório de advocacia em todos os tribunais desse país, e esse julgamento não ocorria. Quando ocorreu, o resultado, a condenação que deveria ser feita estava prescrita. Ou seja, o Estado não tinha mais o direito de punir aquela pessoa 10 anos depois do que ocorreu. Quer dizer, a gente, infelizmente, essa injustiça não é tão democrática assim, né? Se estivéssemos falando de uma pessoa sem recursos, né, provavelmente teria um trâmite... teria tido um trâmite mais ordinário, eu diria. Promotor, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui para discutir o Tribunal do Júri e falar um pouquinho também sobre a questão da justiça no país. E gostaria de deixar o espaço para que o senhor fizesse o seu encerramento e nos falasse algo mais que nos escapou aqui. Bem, eu diria o seguinte, as sessões são públicas e eu convido todas as pessoas a irem lá um dia e dar uma olhadinha, né? A gente tem júris ordinariamente aqui às terças-feiras a partir das 10 da manhã. A próxima sessão se inicia em novembro, na verdade. Mas é importante. É importante porque a gente toma contato com os crimes de
carne e osso que estão ocorrendo na nossa cidade, né? É importante para a gente perceber o quanto as drogas são o móvel dos crimes de homicídio. É importante para perceber como a nossa sociedade está hoje reagindo com relação a esse crime. Então fica aí o convite para os telespectadores e eu agradeço também a oportunidade, estou à disposição, dentro do que for possível, para participar no que seja necessário para vocês. Refletir também sobre o que deve acontecer, o que acontece antes dos crimes, né? Que seria uma boa forma de a gente evitar o plenário, né? Evitar o plenário. Então, muito obrigado ao promotor Sebastião Pena, promotor de justiça aqui da cidade de Jacareí. Também você pela sua audiência aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Nos despedimos aqui e nos vemos no próximo programa.